Olá a todos, quem fala? Professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito de áreas de quadriláteros e do círculo. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: calcular a área de quadriláteros notáveis. Obter o comprimento de uma circunferência em função de π e por aproximação. Calcular a área de um círculo, também em função de π e por aproximação. Obter a área de um setor circular e da coroa circular. E resolver problemas geométricos envolvendo áreas de quadriláteros, área do círculo e de suas partes. A área do retângulo e a área do quadrado. A área do retângulo, AR de base B e altura H, é dada por AR igual a base vezes altura. Observem a figura do retângulo. Já a área de um quadrado, AQ, de lados de medida L, é dado por AQ igual a L ao quadrado. Observe a figura e observe que o quadrado possui uma diagonal de medida D. Essa diagonal pode ser também calculada em função do lado. A diagonal é lado raiz de 2. A área do paralelogramo e do losango. A área de um paralelogramo, AP, de base B e altura H, é dada por AP igual a base vezes a altura. Observe a figura. Já a área de um losango, AL, de diagonais maior D maiúsculo e menor D minúsculo, é dado por AL igual a D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. Observe a figura do losango. Área do trapézio. A área de um trapézio nós vamos chamar de AT, de bases maior B maiúsculo e base menor B minúsculo, e a altura H é dado por, observe a figura do trapézio, a sua área AT é igual a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado pela fórmula C de comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14. Exemplo, dado uma circunferência de 6 centímetros de diâmetro, qual o seu comprimento? Na resolução, primeiro nós vamos estar calculando o raio. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 6, então o raio é de 3 centímetros. Usando a fórmula do comprimento, vamos substituir o nosso R por 3. Então, vai ficar 2π vezes 3, que é igual a 6π centímetros. Se a questão pedir, ou se precisar, a gente substitui o π pelo 3,14. Então, 6 vezes 3,14, o comprimento da circunferência fica aproximadamente 18,84 centímetros. A área do círculo. O círculo é a região interna da circunferência e sua área é dada por AC, que é a área do círculo, igual a π vezes r ao quadrado. O r é o raio, né? O raio do círculo ou raio da circunferência. E o π vale aproximadamente 3,14. Um exemplo, dado um círculo de 10 centímetros de diâmetro, qual a sua área? Então, é dado o diâmetro. Primeiro, nós precisamos obter o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é 5 centímetros. E agora, a gente substitui, né, o valor do raio na nossa fórmula. Então, vai ficar que a área do círculo é π vezes 5 ao quadrado, 25π centímetros quadrados. Então, você observa que a área está em função de π. Ok? Podemos também fazer em função
né? Substituindo o π por 3,14, agora sim o resultado numérico. Tá? Então, eu vou pegar o 3,14 e multiplicar pelo 25, que deu 78,5 centímetros quadrados. Então, se o exercício não fala nada, você pode deixar em função de π. Senão, você deixa numericamente 78,5. Tá? Área do setor circular. A área do setor é proporcional à área da circunferência. Então, nós temos a seguinte fórmula, né? Observem que AS significa área do setor. Observe que está lá no numerador o πr ao quadrado, vezes um ângulo alfa, que eu destaquei ele, tá? Dividido por 360 graus. Quando eu divido por 360 graus, é como se eu estivesse calculando a área de 1 grau da circunferência, do círculo, né? Quando eu multiplico pelo ângulo dele, que no caso é o alfa, eu vou ter a área do meu setor de ângulo alfa. Vamos ver na prática. Determine a área do setor de 40 graus. Então, meu alfa é 40 graus e raio 12 centímetros. Então, já vamos substituir na fórmula. A área do setor, πr ao quadrado vezes alfa, dividido por 360 graus. Substitui o raio por 12 e o alfa por 40 graus. Eu fiz 12 ao quadrado, 144, ficou 144π. O 40 com 360 eu simplifiquei, tá? Primeiro eu cortei os zeros, depois eu dividi por 4, por isso que ficou o denominador 9, tá? Porque 36 por 4 deu 9. E agora eu vou dividir 144 por 9, que vai dar 16. 16π é a área do setor. Em função agora, numericamente, eu troco o π por 3,14, então vai ficar 16 vezes 3,14. Então, a área do setor é aproximadamente 50,24 centímetros quadrados. A área da coroa circular. A área da coroa, né, ou coroa circular, é a diferença entre as áreas dos círculos que a formam. Então, você vê aí que nós temos a imagem da coroa circular, formada por dois círculos concêntricos, ou seja, de mesmo centro, e nós chamamos a área da coroa de S, S de superfície, né? Mas pode ser a área também, a área da coroa circular, é a área do círculo 1 menos a área do círculo 2, ou seja, a área do círculo de fora menos a área do círculo interno, ok? Observam que depois abaixo foi substituído, né, as áreas pelo πr ao quadrado e foi colocado o π em evidência, tá bom? Vamos ver na prática. Calcule a área da coroa. Então, nós temos aí dois círculos, um de 10 centímetros de raio e o outro com 4 centímetros de raio. Então, vamos calcular a área do primeiro círculo, que é o maior, trocando o r por 10, 10 ao quadrado, 100π. A área do círculo menor, troco o r por 4, 4 ao quadrado, 16π. Então, está calculado as áreas em função de π mesmo. Não vou pôr numericamente por enquanto. Agora eu faço a diferença entre as áreas. Então, 100 menos 16π. Você vê que vai ficar bem mais simples, ó. E daí fica 84π, é a nossa área da coroa, centímetros quadrados, tá? Fazendo numericamente, agora eu substituo o π por 3,14 no final, tá? Então, isso é aproximadamente 263,76 centímetros quadrados. Chegamos no final da aula, onde nós vimos a área de quadriláteros e a área do círculo e de suas partes. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve!